Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ângelo Marconi, eu sou pastor do Ministério Palavra da Verdade e eu quero hoje falar com você sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Nessa introdução à carta de Paulo aos Colossenses, nós queremos falar um pouquinho sobre como a igreja se organizou, quais eram os problemas que aconteciam nessa igreja, quando esta carta foi escrita e qual o propósito para o qual ela foi escrita. Essa igreja se organizou de uma maneira bem diferente. É provável que o apóstolo Paulo não conhecesse pessoalmente esta igreja, mas ele era representado por Epáfras, um homem de Deus que estava à frente ou coordenando os trabalhos que aconteciam ali na região de Colossos, cujo povo se chamava o povo colossense, por isso a carta de Paulo aos Colossenses. Então Epáfras prestava contas para o apóstolo Paulo das coisas que aconteciam por lá. Essa igreja, existem duas vertentes que falam sobre a origem dessa igreja. A primeira foi que Paulo, na passagem, quando ele estava indo para Éfeso, ele parou por ali e pregou o evangelho e posteriormente pessoas se converteram. E outra linha de entendimento ou de estudo diz que não, foram os irmãos da Galácia ou os Gálatas que pregaram e as pessoas se converteram. De uma forma ou de outra, a igreja estava ali, Paulo não podia estar presente, até porque Paulo estava preso em Roma. Esta carta de Paulo, escrita para os Colossenses, foi escrita dentro da prisão lá em Roma. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são as 4 cartas conhecidas como as cartas da prisão. O apóstolo Paulo amava a Deus, amava seu ministério, tinha preocupação com as pessoas das igrejas e ele então escrevia, sugerindo conselhos, exortando e falando sobre as verdades bíblicas que eram pertinentes para as igrejas instituídas. Epáfras era uma pessoa que cuidava da igreja, um irmão, e ele prestava contas para Paulo dizendo: doutrinas erradas estão se difundindo na igreja que está aqui em Colossos. Colossos era um centro comercial, mas não estava bem, era um centro comercial decadente. Havia falta de recursos, desemprego e todas as questões que envolvem as situações que acontecem numa região onde as pessoas não têm como trabalhar, onde o comércio é decadente. Então, essa igreja que ficava mais ou menos a 160 quilômetros de distância de Éfeso, era uma igreja importante para o coração de Paulo, organizada por Deus, e Epáfras ele trazia as comunicações para Paulo, para que Paulo soubesse o que estava acontecendo. Epáfras prestava contas a Paulo. Qual era o problema que acontecia na igreja de Colossos? A heresia dos colossenses era o gnosticismo. Na verdade, era uma mistura de uma ideia religiosa, filosófica, que se adaptava a todas as religiões que as pessoas conheciam. O judaísmo se adaptava ao povo idólatra e também buscava agora se adaptar ao Evangelho de Cristo Jesus. Esse gnosticismo ele tinha algumas características básicas, o dualismo metafísico, o natural e o sobrenatural. As coisas que aconteciam na vida humana e carnal as coisas que aconteciam na vida metafísica. O gnosticismo também acreditava em seres mediadores. Por isso, o culto aos anjos ou a adoração aos anjos era uma das heresias que acontecia na igreja ali em Colossenses. E o entendimento do gnosticismo era que através do conhecimento, esse conhecimento racional ajudaria para que a pessoa descobrisse as questões espirituais. Porque, segundo o gnosticismo, havia um conhecimento oculto que era algo que só era adquirido através de uma busca, através de um conhecimento revelado que deriva de uma experiência metafísica. Portanto, o gnosticismo ele era uma filosofia, mas que acabava influenciando nas questões da doutrina da igreja, recente igreja inaugurada ali em Colossos. Os cristãos em Colossos, então, queriam servir a Deus, mas eles estavam servindo a Deus de uma maneira equivocada. Eles estavam servindo a Deus através de uma filosofia,
através de um pensamento vigente à época. Fica aqui a clara preocupação do apóstolo Paulo de fazer separação entre o Evangelho e as demais religiões. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor, o Criador de todas as coisas, de que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens e que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o centro de todas as coisas. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho é uma conexão sobrenatural com Jesus Cristo, que é um ser vivo que se manifesta, que se revela e que fala pelo Espírito Santo. Portanto, o Evangelho, ele não se equipara a nenhuma outra religião, a nenhuma outra filosofia, a nenhum outro pensamento. Mas o gnosticismo, ele buscava nivelar o Evangelho com as outras religiões, falando que todas as religiões são boas. Todas as religiões buscam um conhecimento oculto, transcendente, metafísico, e isso ajuda no conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo, então, ele combate as heresias em Colossos, apontando que Jesus Cristo era o Senhor e somente ele era o mediador entre Deus e o homem. Paulo apresenta, então, a ideia de um Cristo cósmico, de um Cristo que é Senhor dos céus, Senhor da terra, Senhor de todas as coisas. Somente em Cristo, o cabeça da igreja, está à plenitude. O apóstolo Paulo, ele anula qualquer possibilidade de uma relação ou um relacionamento com anjos, anula uma relação ou relacionamento com outros seres espirituais. Ele anula e centraliza em Cristo qualquer relação com qualquer vínculo com uma filosofia ou com qualquer outro nivelamento que equiparava o Evangelho a outras religiões. O apóstolo Paulo fala que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo e nós somos um ser vivo conectados, homens e Cristo, em uma só existência conjunta e comum pelo Espírito Santo. Isso não é uma religião, isso é uma vida que se vive. Então ele escreve estas verdades para a igreja lá em Colossos. Qual o propósito? O propósito da carta de Paulo aos Colossenses é acabar com as falsas doutrinas. Então, se você está assistindo a esse Comentando a Palavra com base em Colossenses, é importante que você saiba que você precisa crer e crer certo. Você precisa conhecer a palavra de Deus como verdade, estudar a palavra de Deus para que todo o engano, para que todas as filosofias, para que todos os entendimentos incorretos, incoerentes, sejam anulados. Paulo escreveu para os Colossos e hoje eu falo isso com você, dentro desse movimento de uma preocupação ou de uma atenção àquilo que você crê. Essa carta provavelmente tem a sua escrita da prisão e ela foi entregue por Tíquico e Onésimo. A data dessa carta foi aproximadamente 63 e 56 depois de Cristo. E a gente entende que Paulo a escreveu. O objetivo da palavra de Deus é nos ensinar, é nos exortar, é nos abrir o entendimento. E a palavra de Deus, então, ela conecta a nossa vida natural com as questões sobrenaturais do Evangelho. O apóstolo Paulo, que teve as informações que precisava ter por Epáfras, ele faz, então, uma carta para que aquela igreja ela fosse uma igreja sólida, fortificada na palavra. Eu quero afirmar para você que nós aqui do Ministério Palavra da Verdade, sim, cremos na revelação, cremos nas visões, cremos na ação sobrenatural do Espírito Santo, desde que tudo esteja em conformidade com a palavra de Deus. O que Deus falou não se contrariaria. O mesmo Deus que fala por uma visão, por uma revelação, ele já falou através da sua palavra. E a palavra é a base, é a referência para tudo aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Portanto, devemos submeter todas as coisas à palavra de Deus. Devemos perceber a preocupação contra
as doutrinas equivocadas e buscar a doutrina correta. Seja de qual igreja você for, seja de qual denominação você for, leia a palavra, busque a revelação do Espírito Santo, pergunte à palavra as respostas, pergunte ao seu pastor a resposta, para que você não tenha nenhuma dúvida, porque é através da revelação que está oculta na palavra de Deus que você será livre de toda a fé que é fundamentada em enganos, que acabam, por fim, desviando você do caminho, da verdade e da vida que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve para os Colossos e ele diz exatamente isso. Cristo é o Senhor de todas as coisas e somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho, só existe um caminho, que é o caminho entre o homem e Deus, que é em Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, chegando para o final, tocou o meu alarme aqui do tempo, chegando ao final, eu quero dizer para você o seguinte: qualquer que seja a informação que chegue até você, mas que de alguma maneira substitua Cristo na mediação entre você e Deus, ela requer uma atenção especial, porque somente um caminho, uma verdade, uma vida, que é Jesus Cristo, somente um nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus, e somente Jesus é aquele que nos conecta com Deus. Não precisamos de nenhum outro anjo, não precisamos de nenhuma outra autoridade espiritual, não precisamos de nenhum outro santo. Nós podemos ir a Jesus, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você percebe que esta era a preocupação do apóstolo Paulo quando ele escreveu para os Colossos, e talvez essa também seja a dúvida de muitas pessoas que, com sinceridade e verdade, querem servir a Deus. Busque na palavra, vá até a palavra, conecte as verdades na palavra. A própria explicação da palavra de Deus está na própria palavra de Deus. Que Deus abençoe você nesse estudo. Semana que vem começamos com Colossenses capítulo 1. Será um estudo breve de 9 episódios. Esse episódio número 1, falamos rapidamente sobre essa introdução para que você possa se situar para qual motivo essa carta foi escrita, porque da mesma forma que havia uma preocupação do apóstolo Paulo no passado contra heresias e doutrinas equivocadas na igreja, ainda hoje, essa é uma preocupação para que os servos de Deus, os filhos de Deus, andem no caminho correto, segundo a verdade bíblica. Amém? Ficamos por aqui. Obrigado porque você esteve conosco. Caso tenha gostado e possa, deixe o seu like. Nós também já tivemos alguns outros comentando a palavra, baseados em 1ª, 2ª, 3ª João, sobre Efésios, Filipenses. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha nesses estudos, podem acrescentar muito à sua vida. Que Deus abençoe, fique na paz. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. Amém? Obrigado, Mateus. Obrigado a todos da equipe de mídia do Ministério Palavra da Verdade. E seguimos com o Comentando a Palavra na semana que vem. Até lá.